Bom pessoal, boa tarde, meu nome é Renan, para quem não sabe. Eu sou supervisionado pelo professor Kleber, para quem não sabe também. Mas na verdade a gente trabalha com todo mundo junto, né? Porque quanto mais trabalho, melhor, né? Mas hoje eu vou falar para você sobre esse trabalhinho aqui de fabricação de defeitos em carbeto de silício. Eu espero que seja rápido, porque eu acho que eu errei muito na quantidade de slides aqui, mas eu pretendo ser consideravelmente breve, assim, é a intenção, né? Mas só para dar um pouquinho de contexto para vocês, bem rápido, isso aqui todo mundo que está na física e na engenharia conhece. Se você tem um computador clássico, as unidades de operação de informação são os bits, né, 0 e 1. Agora, se você quer fazer processamento de informação quântica, é claro que você não vai usar um bit clássico, você quer usar o bit quântico, que pode estar numa superposição contínua de zeros e uns, né? Então, com isso, a ideia é que a gente possa partir de uma antiga geração de dispositivos para uma nova geração de dispositivos. Informação quântica, como provavelmente todos vocês já sabem também, sempre foi feito em mesa ótica, basicamente. Aqui provavelmente o pessoal faz muito com átomos e coisas do tipo, mas em muitos departamentos de física por aí você faz com um efeito não linear, que também é conhecido da maioria de vocês, que é a conversão paramétrica descendente. Com esse efeito você gera fótons únicos, muitas vezes emaranhados, e você define na sua mesa ótica um caminho onde você vai poder testar protocolos de informação quântica, tentar fazer ali os primeiros blocos do que seria uma computação quântica, um processamento de informação quântica. É claro, porém, que à luz do que é a informação clássica e o que se espera da computação, se esperou da computação clássica e agora se espera da computação quântica, é que toda essa coiseira danada aqui possa caber dentro de um circuito integrado. Quem não sabe o que é um circuito integrado, bem-vindo ao clube. Eu só sei dizer que é um componente ali do seu computador que está cheio de elementos de um circuito, resistores, transistores, etc., que vai fazer as operações com a informação clássica. O que dá origem a uma nova área, que na verdade nem é tão nova assim, mas está sempre em rápida ascensão, é a ideia de você pegar toda essa estrutura de informação quântica que já é feita em mesa ótica há muito tempo e colocar dentro desse circuito integrado. Com isso, a gente dá origem a uma nova área chamada fotônica integrada. Então, pessoal, hoje em dia já é feito fotônica integrada que reproduz esse tipo de experimento que é feito em mesa ótica, mas existem alguns efeitos colaterais. Um deles, tipicamente, né, são vários, mas só para destacar alguns aqui, é que esses qubits, os bits quânticos que são usados para poder fazer o processamento de informação, eles são codificados em um tipo de sistema, os fótons, enquanto que a plataforma do circuito integrado é outro tipo de sistema. Por exemplo, algum sólido, silício, coisa do tipo. E aí é claro que se você vai pegar uma física que acontece na mesa ótica e colocar dentro de um circuito integrado, isso aqui vai ser de difícil reprodução em larga escala, naturalmente. É aí que surge uma ideia. E se o sistema que codifica os qubits já estiver integrado à plataforma de estado sólido? Esse conceito surgiu já tem bastante tempo, sei lá, década de 60 talvez, uma coisa assim, só que é bem mais recente que o pessoal tem trazido de novo essa ideia, e é um conceito que é conhecido como qubits de estado sólido. Então a ideia é justamente essa, a gente quer que o sistema que codifica esses qubits já estejam na plataforma de circuito integrado. Então, só para dar um exemplo para vocês, o que vai acontecer, imagina que você tem ali os elétrons sendo esse sistema que codifica a informação, a gente tem um material com o gap típico dele, para fazer as transições, etc., que a gente eventualmente vai querer acoplar o sistema com fótons.
mas aparecem alguns tipos de características dentro do meio, por exemplo, defeitos, aonde os estados que são formados dentro do gap se comportam como um sistema de dois níveis, ou seja, qubits, mas agora qubits de estado sólido. Um sistema que já tem sido bastante estudado é o diamante, e inclusive aqui no grupo tem trabalhos desse tipo, aonde é possível encontrar esses qubits de estado sólido no diamante para poder fazer uma série de atividades, seja comunicação quântica, que é uma coisa que está sendo desenvolvida, sensores quânticos, etc. Então, o que se espera também desse tipo de área, desse tipo de desenvolvimento, é que existam materiais que hospedem centros de cor a temperatura ambiente, isso é, aqueles estados que estão dentro do gap, eles são estados que são emissivos e a gente pode sondar oticamente. Isso também dá nome a uma área que são os spin oticamente endereçáveis, uma tradução mais ou menos assim. Então, são centros de cor dentro do material que funcionam como qubits, e esse material, que é o circuito integrado, precisa hospedar essa característica. Além disso, seria muito interessante que esses materiais sejam escaláveis, já utilizados na indústria, por exemplo, microeletrônica, ou então em aplicações especializadas, talvez, por exemplo, sensores de diamante para algum tipo de coisa. Então a gente quer que o material já seja bem conhecido, já esteja em uso, para que isso facilite a escalabilidade. E é claro que o material precisa ter características, propriedades ópticas favoráveis para fazer dispositivos sensores. Afinal de contas, a gente quer encontrar esses materiais que hospedem esses centros, esses qubits de estado sólido. Precisa ser escalável, mas precisa servir para alguma coisa. Então, é claro que existe uma comunidade que, diante desses objetivos, eles se fazem uma pergunta. A pergunta é: quem é esse material? E, é claro, não dá para responder aqui todos os tipos de materiais que vão aparecer, porque, afinal de contas, uma área muito quente é a engenharia desses tipos de materiais. Um que eu, por exemplo, já trabalhei no passado é o nitreto de boro hexagonal, é um material bidimensional que hospeda esses qubits de estado sólido à temperatura ambiente. Ele é um material escalável também. Vou tomar uma aguinha aqui. Ele é um material escalável também, mas ele vem com outras características que trazem alguns problemas. Naturalmente, como qualquer área em desenvolvimento, não existe um material que resolve tudo. Mas hoje a gente vai falar de um material especificamente, que é o carbeto de silício, que é o objetivo desse seminário. Só dando uma passada bem rápida sobre o carbeto de silício, eu acho que isso aqui vai ser interessante para nós. Não sei quem já ouviu falar de politipismo, polimorfismo, mas basicamente você tem o carbeto de silício, que é uma estrutura baseada em silício e carbono, que pode se organizar de diferentes formas dependendo do tipo de empilhamento que você faz dessas, vamos dizer assim, camadas de carbono e silício. Um material, qualquer elemento que você faz um empilhamento e ele vai adquirindo estruturas organizacionais ali da rede cristalina de forma diferente, sendo o mesmo material, a gente vai dizer que ele expressa esse politipismo. O carbeto de silício expressa muito o politipismo, tem vários tipos de carbeto de silício. Todos eles vão ter muitos tipos de propriedades interessantes, propriedades ópticas, mecânicas, etc. É por isso que o material é bastante interessante para esse tipo de aplicação, mas para várias outras. A que a gente vai estar mais interessado aqui hoje, ou pelo menos uma das, né, é que o carbeto de silício, ele tem essas várias linhas de emissão relacionadas aos vários tipos de defeito que pode ter no material. Então, você não tem só defeitos possivelmente emissores de fótons únicos, né, que são esses qubits de estado sólido. Então, uma pancada de defeito, é muito tipo de defeito que aparece no material, e eles podem ter diferentes usos para
a situação em que eles são adequados. Essa talvez seja a característica que salta mais aos olhos. E para nós especificamente, uma característica que ele vai ter é que ele hospeda, através de vacâncias de silício, qubits de estado sólido nessa região, em diferentes sítios cristalográficos do material, e a emissão típica dessas vacâncias acontece na região do infravermelho próximo. Isso naturalmente tem uma implicação muito interessante, que é, além de você poder desenhar materiais, dispositivos não lineares, essas emissões nessas regiões facilitam muitas vezes o sensoriamento, criar algum tipo de sensor, a computação, mas principalmente comunicação. Afinal de contas, a gente está indo para comprimentos de onda na região de telecom. Existem outros defeitos lá na frente, mas essas seriam as principais características dessas vacâncias. O que é muito interessante aqui, só um comentário, é que reparem que é a mesma vacância, é uma vacância de silício, é o mesmo material, é o carbeto de silício, porém, o fato de estar num sítio diferente vai produzir emissões diferentes. É o mesmo material, é o mesmo defeito, mas a emissão é diferente. Essas coisas são interessantes do ponto de vista fundamental, mas também tem algumas aplicações. Então, o que a gente vai estar basicamente interessado nisso que eu vou apresentar aqui, já vou até dar uma olhada no meu tempo, é em determinação de propriedades físicas do material, tendo em vista chegar nesse ponto de observação de defeitos no material. Então, basicamente, a gente quer estudar propriedades ópticas de um tipo particular de carbeto de silício, que é o carbeto de silício 4H, e observar a geração de defeitos com potencial aplicação em fotônica quântica. Isso é, observar esses defeitos são qubits condutores, qubits de estado sólido. Como que a gente vai fazer isso? Principalmente usando microfabricação. Então nós vamos microfabricar no material e observar os efeitos da fabricação nesse material, limiar de dano, propriedades absortivas, refrativas e emissivas desse material, terminando com essa ideia de ver se a gente consegue, com microfabricação, colocar esses defeitos no material. Afinal de contas, essa é a ideia, né? Usar um material que você já pode usar como circuito, como plataforma de circuito integrado, com os seus qubits lá dentro. Beleza, a primeira coisa que a gente fez então, depois de recebido esse material, é fazer uma análise no MEV. Então a gente fez uma análise nele, isso aqui é um material de ladinho, e aí a gente observa que esse material ele tem mais ou menos a mesma distribuição atômica, a mesma concentração ao longo de todo ele, o que caracteriza que é um bulk de carbeto de silício. Então, estou falando isso meio que fazendo uma referência a uma última apresentação, onde eu comentei sobre os materiais bidimensionais que eles precisavam estar num substrato. Aqui não tem isso, aqui é o bulk do material do carbeto de silício que a gente confirma com EDS. Em seguida, a gente passa para fazer um experimento de absorção com o UV-Vis e a gente obtém esse espectro de absorção do material. Por que isso é importante? Além da gente saber o espectro de absorção do material, a gente pode fazer aquele plot de Tauch e determinar a região de gap do material. Então, a partir dessa análise do plot de Tauch, a gente pode calcular a energia do gap do material em torno de 3,25, que é mais ou menos o que a gente observa na literatura mesmo para esse material. Então, tá tudo bem. Aí a gente passa, tendo confirmado que tipo de material que é e essa propriedade em particular dele, para a parte de microfabricação. Basicamente, a gente vai usar um laser de titânio e safira em 800 nanômetros. Então, repare, se a gente está falando de 800 nanômetros, a gente está excitando numa região de menor energia do que o gap. O gap desse cara está na região lá do ultravioleta ali, né? Violeta, ultravioleta, 3,25.
A gente vai usar então o laser de titânio safira, 800 nanômetros, cerca de mais ou menos 88 femtosegundos. E, em particular, isso aqui é bastante importante, a gente vai usar um pulse picker para poder escolher o número de pulsos que a gente quer fazer essa fabricação do material. Então, essa aqui é uma imagem realmente da fabricação que a gente fez. E essas linhas que a gente produz, elas no experimento depende do número de pulsos. Aliás, a gente escolhe o número de pulsos que a gente quer para poder fazer essas linhas no material. Então o experimento basicamente a gente vai fazer linhas em quadradinhos, diferentes potências para fazer essa fabricação e diferente número de pulsos também. Aí a gente começa a olhar para os efeitos que a fabricação fez sobre o material. Um desses que a gente vai ver isso, um dos critérios é olhando para o espectro Raman. Essa linha mais escura aqui, em preto, ela seria equivalente a gente colocar o laser fora das linhas. Aqui eu coloquei bem próximo, mas é só para não ter como é que fala? Uma fotona do material. Eu não quero isso. Eu quero só um pequenininho aqui. Mas a princípio a gente colocou o spot do laser fora da fabricação para a gente ver como é que esse material se comporta. Esquece a fabricação, está fora dela. E aí ele apresenta esses modos aqui. Eu acho que esse aqui ficou... Não, é isso mesmo. São esses modos de vibração que o material apresenta. Esse aqui é um bastante principal, mas todos eles remetem ao fato de ser um carbeto de silício do politipo 4H. Então a gente vê, mais uma vez, que o material está consistente com o book, sendo um carbeto de silício 4H. Em transparente, não precisa dar spoiler disso, é claro que é dentro da fabricação. Mas aí eu deixei aqui mais para a gente ver, é mais fácil. Então a gente aparece com os picos típicos do carbeto de silício 4H, mas agora aparecem outros, em cima da fabricação, aparecem outros picos que são difíceis de entender exatamente de onde eles vêm e como é que o número de pulsos está relacionado com o aparecimento desses caras. Mas, mais ou menos aqui, a vontade que daria de dizer é que com a diminuição do número de pulsos, esse efeito aqui sobre a estrutura do material vai diminuindo, mas isso não acontece exatamente assim. O que acontece, que a gente consegue afirmar basicamente, é que aparece na estrutura do material esses picos, talvez algum efeito de amorfização, não sei exatamente. Mas o material continua sendo um carbeto de silício, a gente vê ali os picos típicos do material, mas algumas regiões onde aparecem algumas coisas bem estranhas. Se a gente volta para o EDS e tenta olhar o que está acontecendo em relação ao número de pulsos, parece que a concentração de carbono e de silício mantém mais ou menos a mesma, com pequenas variações, mas o que parece mais que acontece mesmo é que aparece mais óxido no material, então talvez a fabricação esteja de alguma maneira favorecendo algum tipo de oxidação e pode ser que aquilo ali seja algum processo desse tipo. Mas se a gente continua estudando os efeitos dessa microfabricação, um tipo de efeito que dá para a gente estudar com o número de pulsos é o efeito de incubação, que basicamente consiste na gente encontrar para cada número de pulsos a energia de limiar de dano nesse material. Então a gente encontra uma potência no qual, a partir dela para baixo, a gente não consegue fazer dano no material. Então a gente não desenha mais linhas, nada disso. Então esse é o conceito de energia de limiar. Então, para cada número de pulsos que a gente usou nesse experimento, a gente tenta encontrar isso e a gente plota qual foi a fluência de limiar que a gente encontrou para cada número de pulsos. A gente vai usar esse modelo para fitar a fluência no material com a finalidade de encontrar qual é a fluência de limiar para
um único pulso nesse material. Então, com isso a gente encontra esse valor de 0,88 Joule por centímetro quadrado, é um parâmetro que a gente tira desse ajuste, e também a gente tira desse ajuste esse parâmetro aqui na exponencial, que é o parâmetro de incubação. Ficou muito ruim olhando aqui agora, mas ele é uma coisa em torno de 0,0455 ali. A partir daí, e vai ser bem importante, pela fluência de limiar de um pulso, a gente encontra essa intensidade que incide sobre o material. Isso vai ser importante logo agora, porque vocês reparem que é uma intensidade bastante alta. E a partir desse processo, a partir desse número, a gente começa a poder definir outros tipos de parâmetros que são importantes para a análise que a gente vai fazer. Então, desse tipo de experimento, a gente tira o parâmetro de incubação, uma coisa importante para o uso desse material em aplicações, a fluência de limiar igualmente importante, e essa intensidade de pulso que se conecta com o que eu vou falar agora, que é, com tal intensidade, quais são os efeitos físicos que ocorrem nesse material. Para isso a gente usa o parâmetro de Keldysh para medir que tipo de efeito que está acontecendo ali no material. A maioria de vocês já conhece isso muito bem. A gente calcula por esse parâmetro de Keldysh e usa como critério um valor engraçado, rapaz. Não era para estar escrito isso aqui não, mas tudo bem. A gente encontra um valor que pode ser maior ou menor do que 1.5. Nesse caso, se for maior do que 1.5, se for menor, desculpa, a gente pode estar nesse efeito de tunelamento. Isso aqui você encontra muito bem explicado na tese do Konaka. Então, para valores menores do que 1.5, o parâmetro de Keldysh vai indicar um processo de tunelamento. Para um valor maior do que 1.5, então a gente está dentro de um fenômeno de absorção multifotônica. Eu não sei por que não apareceu aqui exatamente, mas deveria aparecer um 2.75, que foi o que a gente encontrou. Eu espero que daqui para frente não haja mais surpresas. Mas, com o parâmetro de 2.75, que foi o que a gente encontrou, a gente pode usar esse modelo de Stewart para determinar propriedades da absorção multifotônica. Então lembre, a gente exclui a possibilidade do efeito de tunelamento ser dominante nesse processo, e agora a gente estuda o efeito multifotônico, que tem uma contribuição de absorção de muitos fótons mesmo, ou fotoionização por avalanche. No nosso caso, quando a gente faz essas continhas a partir desse modelo, usando dados típicos que a gente encontra na literatura, a gente consegue estimar que o processo é um processo de absorção de 2 fótons, e esse processo de absorção de 2 fótons está lá numa casa, faltou unidade aqui, mas está em torno de 10 elevado a menos 60. Olhando para a literatura, centímetro a quarta por fótons, né? Faltou a unidadezinha aqui. Quando a gente olha para a literatura, em um experimento de Z-scan, o único que existe, que foi reportado na literatura, os autores encontram na casa aqui de 1.2 vezes 10 a menos 59. Então, reparem que só pela análise da microfabricação, a gente pode estimar a absorção não linear com uma boa concordância com a literatura, bem razoável. Por um aspecto de completeza, a gente também pode se perguntar, afinal de contas, com isso tudo a gente quer pensar no carbeto de silício como material fotônico, olhar para o material como qual é o tipo de refração não linear que ele também vai expressar. Nesse caso, a literatura também fez, é o mesmo artigo, ele também olha para o Z-scan agora de fenda fechada e encontra alguma coisa de 3 vezes 10 a menos 19. Enquanto que o nosso NERS, quando a gente fez esse experimento, a gente encontrou 2.6 vezes 10 a 19.
está lá também uma ótima concordância com o valor que o rapaz encontrou. É aí que a gente passa agora para olhar o que esse tipo de intensidade com a qual a gente pode encontrar propriedades, estudar as propriedades absortivas e refrativas, se com esse material as propriedades emissivas, se com essas energias as propriedades emissivas agora são compatíveis e permitem a observação de diferentes tipos de efeitos com diferentes tipos de emissão. A primeira coisa então que a gente fez foi olhar para uma região onde é uma região visível, onde a gente pode ter vários tipos de defeito ali, mas não necessariamente inicialmente é o que a gente está interessado. Mas o fato é que quando a gente faz esses quadradinhos no material, microfabrica os quadradinhos e excita com o laser 633, a gente já observa alguns tipos de luminescência aqui, de PL, né, fotoluminescência no material, que não existiam no material, né, fora da microfabricação a gente não vê nada, mas dentro da fabricação existe esse tipo de emissão. Se a gente escolhe olhar para um quadradinho, o que a gente vê é que fora do material tem uma luminescência mais ou menos residual aqui, mas dentro do material claramente a gente está vendo vários tipos de emissão e que é uma emissão branca basicamente, porque a gente está vendo no espectro visível inteiro. Mas, tipicamente o que a gente quer observar, né, é se a microfabricação consegue olhar para as regiões aonde a gente espera a fabricação dos defeitos que são emissores de fótons únicos. Nesse caso, a gente faz um espectro, aqui tem um mapa hiperespectral ramando o material, mas a gente pode olhar para a fotoluminescência também. Esse pico maior aqui de fotoluminescência, ele foi feito com laser 633 e nessa região aqui, que é a região esperada para essas vacâncias no infravermelho próximo, que são emissores de fótons únicos, a gente vê que à medida que a gente diminui o laser, por exemplo, o 633, a gente praticamente não vê, tem ainda uma perninha aqui. Mas já quando a gente vai olhar para com um laser de 785 nanômetros, que a literatura entende que está bem próximo da região de excitação ótima do material, do defeito, a gente vê que forma uma bandinha ali que é consistente com esse tipo de vacância. Aqui existe uma nota que eu não vou dizer exatamente se esse é uma vacância V1 ou uma vacância V2 de silício, porque a literatura ainda não se decidiu. Então, nesse trabalho aqui especificamente, eles vão dizer que é uma vacância do tipo V2, mas a literatura varia um pouco em relação a isso. Então vamos dizer apenas que é uma vacância de silício com uma fotoluminescência esperado próximo ali de 900 e pouquinho. E quando a gente olha para fora do material, a gente não vê nada dessa emissão. Eu fiz outros experimentos para confirmar isso e de fato isso é muito reprodutível. Fora do material a gente não vê fotoluminescência dessa região de defeito, fora da fabricação a gente não vê emissão, fotoluminescência nessa região de defeito, e dentro da fabricação a gente vê. Com isso, a gente chega no último objetivo que a gente tinha, que era observar o fato de que com microfabricação, usando laser de titânio safira, a gente consegue produzir e gerar esses tipos de defeitos que são de emissores, possivelmente emissores de fótons únicos. A gente não testou se são emissores de fótons únicos, mas que a literatura entende que essa é a região desses emissores, esses qubits de estado sólido. Então, só recapitulando, a gente queria estudar essas propriedades ópticas do carbeto de silício 4H. Fizemos isso principalmente através de microfabricação, mas também por fotoluminescência linear e refração através da técnica de Nernst.
E a gente queria observar a geração de defeitos com potencial aplicação em fotônica quântica a partir da microfabricação nesses materiais. Textão gigante aqui, desculpa, mas o que a gente encontrou no final, né, a gente determinou essas diferentes propriedades ópticas, observamos modificações estruturais capturadas pelo espectro Raman, quando o material é submetido a diferentes números de pulsos na microfabricação, estimamos a seção de choque de 2 fótons através da análise de microfabricação e encontramos uma boa concordância com a literatura. A gente também mediu o índice de refração não linear através da técnica de NERS e encontramos um resultado satisfatoriamente coincidente com a literatura. A gente observou também a geração de diferentes tipos de defeito no material, seja defeitos induzidos ali na região do visível, mas também em particular, vimos fotoluminescência de tipos de defeitos que são candidatos para a fotônica quântica, sendo que nós usamos um laser de titânio safira de femtosegundos para produzir isso, levantando aí mais uma vez a possibilidade de uma fabricação escalável de tipos de defeitos já num material possivelmente escalável para a fotônica integrada. Então, é isso, pessoal. Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Muito obrigado, desculpa pelo tempo.